Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, devidamente isolados, respeitando a quarentena nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, nos devidos lares de vocês, se for possível, é claro. A gente está passando por um momento realmente muito difícil, extremamente atípico. Ninguém imaginaria que a gente fosse chegar nesse estado de coisas há um mês atrás aqui no país. Talvez há um mês ainda assim, mas um pouco antes já não. Mas enfim, eu recebi esse convite para fazer essa aula, essa espécie de bate-papo, essa conversa aqui com vocês, para lidar sobre algumas questões de direito penal que vem ganhando algum protagonismo, né? Naturalmente, há muito essa superstição de que o direito penal ele consegue resolver problemas sociais complexos, e no caso da pandemia não é diferente. O que a gente tem, o que eu acabo percebendo, pelo menos, é cada vez mais lendo artigos, notícias, matérias que veiculam o sistema penal, o direito penal, como uma forma apta para se resolver alguns problemas que a gente tem dentro dessa pandemia aqui no país. Quem tem alguma leitura já na bibliografia penal, de alguns autores críticos, claro, vai saber que essa superstição ela é ilusória, que ela não acontece. O direito penal pouco tem a oferecer, ainda mais para uma questão de saúde pública como é essa da pandemia. Mas ainda assim eu me senti um tanto instigado a trabalhar algumas questões, fazer alguns atravessamentos. Em específico vai ser um só, um atravessamento de questão dogmática dentro dessa pandemia, tá? Meu nome é Caio César Tomioto Mendes, eu sou professor da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal Econômico da PUC Paraná, Campus Londrina. Sou advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na ocasião que eu tive a oportunidade de ser orientado pelo professor Nilo Batista. E hoje eu vou tratar com vocês uma questão que vem sendo chamado, que não sei se foi pela primeira vez assim batizado pelo Sala de Carvalho como um direito penal da pandemia, mas eu acho que é extremamente propício ao momento, né? Essa solução antiga, que nunca sai de moda, de chamada do aparato penal para resolver esses problemas sociais complexos, mais uma vez está em voga, e eu vou tratar com vocês essa perspectiva, uma dessas perspectivas, tá? Então, primeiramente, há uma lei federal, a Lei 13.979 de 2020, que prevê medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Essa é a lei que estabelece basicamente duas medidas: a medida de isolamento e a medida de quarentena. Isso lá no seu artigo 2º, inciso 1º, inciso 1 e 2, respectivamente, né? O isolamento, fazer uma pequena diferenciação entre eles. O isolamento deve ser determinado por prescrição médica ou por ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, e requer um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. A quarentena, por sua vez, ela já é determinada por ato administrativo formal e motivado, devidamente publicado no Diário Oficial do respectivo ente federativo. Para essa questão que eu vou tratar com vocês, a gente vai pegar mais a questão da quarentena, mais fácil de ser verificada, não precisa dessa determinação individual por agente epidemiológico, basta esse ato administrativo devidamente publicado, formal e motivadamente também elaborado. Então, vamos nos ater mais à questão da quarentena. Além da lei, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 356, temos também a portaria interministerial número 5, onde lá nos seus artigos 4º e 5º vai ter alguma disposição muito interessante para o nosso tema, que já determina, diz respeito a possíveis enquadramentos típicos de violação de quarentena e isolamento. E lá, nesse artigo 4º e 5º, indica que os artigos 268 e 330 do Código Penal podem incidir para quem descumprir essas determinações, certo? Tem também o Decreto Presidencial 10.282 de 2020. Esse decreto ele vai estabelecer algumas atividades essenciais
que já são indicadas pela lei federal, que determina que as atividades essenciais serão determinadas pelo poder público, certo? Temos também uma decisão do ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio, que na ADI 6341 do Distrito Federal, ele deu uma decisão reconhecendo a competência concorrente entre a União, Estados e municípios para legislarem sobre o assunto dessa prevenção à pandemia. Então vocês já percebem que é um quadro um tanto amplo de normativas inerentes a essa prevenção da pandemia. Pode-se falar assim que existe uma ciranda normativa, até uma esquizofrenia normativa, porque pensem bem, temos a lei federal, temos o decreto, temos as portarias, temos a decisão do ministro Marco Aurélio, temos ainda os decretos de âmbito estadual e municipal, mais os controles jurisdicionais que forem aparecendo diante de cada caso concreto que for levado para o judiciário. Então esse é todo o espectro normativo que tem por trás dessa pandemia, dessa tentativa de prevenção do coronavírus. Alguns tipos penais eles vão surgir para tentativa de subsunção de hipóteses de ofensa à lei penal. Tem o crime de perigo de contágio de moléstia grave, crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, crime de epidemia, crime de infração de medida sanitária preventiva, crime de desobediência, perdão, a nós, mas vai valer o crime de infração de medida sanitária preventiva, do artigo 268, o de desobediência, por mais que o decreto o mencione, aqui a gente não vai passar muito por ele, e o final a gente vai fazer uma leve consideração acerca do crime de epidemia, lá no artigo 267 do Código Penal. Pois bem, o artigo 268 diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. É um crime que em princípio não tem muita complexidade, mas que se torna um pouco espinhoso nesses tempos de hoje, exatamente pela indeterminação normativa que a gente verifica de todos esses âmbitos do que está acontecendo no nosso país. Sendo um crime de norma penal em branco, como a gente vai preenchê-lo? Esse espectro todo que existe da própria indeterminação dificulta um pouco a nossa análise, mas ainda assim é possível que a gente chegue a alguma solução um pouco concreta, algum pensamento um pouco mais concreto, né? O que eu vou querer destacar aqui com vocês é a questão da omissão penalmente relevante, lá do artigo 13, parágrafo 2º, em especial a linha C do Código Penal. Quando o omitente, com seu comportamento anterior, cria o risco de ocorrência do resultado, tá? Tratar a questão da omissão é um problema que sempre foi muito áspero e muito sensível para o direito penal. Desde a concepção causal da conduta, lá expressa por von List como movimento corpóreo que produz uma modificação no mundo exterior, por onde se extrai, inclusive segundo Belling, de que a omissão consistiria numa retração muscular e, portanto, poderia ser equiparada à ação, uma elaboração muito mais sofisticada do que essa simples que eu estou fazendo a vocês, mas que desde lá já se verificava um problema, uma dificuldade na verificação da causalidade da omissão. É uma questão antiga que a dogmática penal vem trabalhando há muito tempo para tentar dar alguns contornos melhores. Não tenho dúvida de que o livro do professor Juarez Tavares é o que mais consegue elucidar as questões para a gente, e eu recomendo muito que façam a leitura da obra dele. Bom, então vamos lá. Se a ação só pode ser típica quando produza causalmente o resultado, a omissão também só pode ser juridicamente relevante quando a ação precedente, causadora do perigo, também comportar uma análise causal, correto? Isso dentro do processo de imputação. Então deve existir, assim, um poder de controle desse omitente sobre o resultado e as fontes produtoras de perigo. Se um sujeito que promove tal fonte de perigo, seja ela qual for, e se consegue verificar isso materialmente, ele tem sim um significativo poder de controle sobre esses eventos. O que eu quero dizer? Nessa situação em que
chefias do executivo de ordem federal, municipal, estadual autorizam a realização de atividades notadamente não essenciais, como a questão dos cultos, por exemplo, por meio do decreto presidencial, será que esse agente, será que esse sujeito não estaria assumindo uma posição dessa de ingerente dentro da estrutura da omissão, para daí poder ser imputável a ele um resultado lesivo ou um perigo de dano a depender do crime? Essa é uma questão que a gente precisa trabalhar e eu vou tentar trazer as reflexões aqui para vocês. O que a gente já sabe? Não só essa chefia do executivo, mas pessoas que promovem essas aglomerações, que seja por disparo de WhatsApp ou até mesmo já vi isso acontecendo inclusive aqui na minha cidade, que um político razoavelmente conhecido aqui na nossa região promoveu uma aglomeração e tem um inquérito dentro acho que já está dentro do Supremo, se não me engano, investigando essa participação dele. Mas se for alguma pessoa comum também que promova essas aglomerações em tempos de pandemia, violando a quarentena, a gente também vai ver algumas questões sobre elas que podem ser enquadradas sob a estrutura da omissão imprópria, penalmente relevante pela criação da fronte produtora de perigo, a própria aglomeração. Então vamos lá. Tem de existir pelo menos um incremento no setor do risco proibido e uma dominabilidade da causalidade para a gente poder falar sobre uma espécie de omissão imprópria desse sujeito, certo? Não é preciso que ele crie esse risco, até porque ele está na posição de omitente, mas tem de haver pelo menos um incremento dentro dessa fonte produtora de perigo, dessa fonte dinâmica produtora de perigo, para se verificar a ocorrência de um risco proibido e uma dominabilidade nessa causalidade. Ou seja, esse sujeito que promove a aglomeração, que é ele quem está capitaneando toda essa movimentação e circulação de pessoas, ele também tem um certo domínio dentro desse curso de aglomerações. Sendo ele a pessoa que determinou, que permitiu a ocorrência de aglomerações, também pode ele proibir, correto? A dominabilidade e o incremento do risco são fatores importantes para a gente analisar essa omissão. Então, se o agente tem o conhecimento de que com essa forma de agir vai acarretar um dano ou até um perigo de dano a outrem, o evento pode lhe ser imputado, correto? Não se trata somente de uma relação de incremento do resultado, mas também de uma violação do dever de impedi-lo. O agente público, que até o momento tinha pela lei federal o dever de prescrever medidas para o combate, para o enfrentamento dessa pandemia, e chega ao ponto de promover aglomerações, o que notadamente já se sabe pela comunidade científica, biológica, médica, que é uma fonte produtora de perigo para a saúde pública pela facilidade de contágio dessa doença que a gente está enfrentando hoje em dia. Então esse sujeito ele tem uma possibilidade e ele está incrementando um risco que não é permitido. E por que a gente vai dizer que esse risco não é permitido? Então, ou seja, para a caracterização dessa omissão imprópria, ela deve estar associada a alguma violação de uma norma de cuidado em desconformidade com o risco permitido. Vamos lá. Com o comportamento anterior, vamos pensar já dentro de uma estrutura de acontecimentos. Com o comportamento anterior, esse sujeito ele criou o risco de ocorrência de um resultado ou um perigo de dano. Mas esse comportamento anterior dele é ilícito. Se for lícito, se estiver dentro de um risco permitido, não há que se falar em imputação. Mas se esse comportamento anterior for ilícito, a ele pode ser atribuído sim essa posição de garante em outra situação ou de ingerente, como dessa do artigo 13, parágrafo 2º, linha C do Código Penal. Tá? Ou seja, há uma atuação ilícita para a criação do resultado? Era permitido que ele agisse dessa forma? Essas são questões que não podem sair de vista quando for analisar a omissão imprópria desses agentes públicos. Tá? Vamos lá. É perfeitamente lícita, inclusive recomendado que o poder público edite medidas para o enfrentamento da pandemia, correto? Isso até foi reconhecido pelo STF, em todos os âmbitos da federação, reconheceu-se essa competência concorrente. Agora, é lícito, é permitido editar decreto que exponha a perigo à vida e à integridade física de outrem? Notadamente não.
Notadamente não. A própria lei já pressupõe que as medidas a serem adotadas devem fazer prevalecer a saúde coletiva, né? A saúde pública. Já inclusive uma norma determinando a proibição de atividades, salvo as essenciais, naquela lei federal. E notadamente a própria lei federal ela já recomenda que medidas devem ser adotadas em sentido de prevenção a essa doença, a esse vírus que hoje assola a nossa comunidade, o mundo inteiro, na verdade, né? Então, é lícito sim, permitido que se edite decretos, mas não é permitido que se editem decretos que venham a ofender a saúde pública e a facilitar, incrementar um risco de ocorrência de dano, seja à vida ou à integridade física de outrem, seja por meio de aglomerações, de culto, como foi o decreto presidencial. E essa é a questão central que a gente tem aqui. O culto, ele não é uma atividade essencial. Isso, entendo perfeitamente a relevância e a importância que tem da crença, ainda mais numa sociedade tão conturbada como a nossa, mas tê-lo como atividade essencial, como mercados, postos de saúde, como as forças de segurança pública, enfim, não dá para a gente aceitar. É definitivamente inviável que se reconheça os cultos como atividades essenciais, assim como essas manifestações políticas que vira e mexe acabam sendo promovidas, organizadas por sujeitos, até por pessoas comuns, assim como por políticos nesses tempos de pandemia. Tá? Então, pensando no caso específico do culto, o presidente, que foi quem editou essa norma permitindo a ocorrência de culto, ele é responsável por implementar medidas de prevenção de pandemia, certo? Ao violar esse dever de cuidado, ele toma uma posição de garantidor ou de ingerente por ação ilícita antecedente que cria, ou pelo menos incrementa, um perigo de ocorrência de resultado típico, seja o resultado típico do artigo 268 ou do 267, numa hipótese um pouco mais radical. Então ele atua dentro do limite do risco autorizado? Não dá pra gente aceitar que essa atuação de quem promove essas organizações ou quem permite essas aglomerações em tempo de pandemia seja compreendida dentro de um risco autorizado. Ou seja, a lei ela permite sim que sejam reconhecidas as atividades essenciais, mas não permite que reconheça como atividades essenciais aquelas notadamente reconhecidas como fontes concretas produtoras de perigo. Essa é uma lei que objetiva a proteção da coletividade, conforme o próprio texto dela diz. Existindo então essa lei que determina a quarentena e o isolamento de pessoas, o comportamento anterior de permitir a realização de cultos é proibido, notadamente proibido. O MPF, numa ACP, que foi ajuizada em Belém, fala até em dever de justificativa quanto à edição de normas infralegais, bem como alinhamento a orientações de órgãos técnicos e científicos competentes. Essa norma de orientação técnica e científica era mais do que básica, todo mundo já sabe que ela deve existir, assim como está previsto na própria lei federal. O MPF, nessa ACP, ele fala também numa responsabilidade objetiva do Estado pela produção do perigo de dano, certo? Ele fala sobre a precaução aplicável ao direito à saúde, que diz que na dúvida não se deve se expor a risco à saúde das pessoas, ou seja, não deve o agente público, e no caso, trechos da própria CP, e no caso concreto, o presidente da República, por meio de suas manifestações em redes sociais e diversos canais de comunicação, expor toda a sociedade a risco, recomendando a retomada das atividades cotidianas, a reabertura dos comércios e etc. diante dessa pandemia. Basta a gente notar que, inclusive, existiu uma campanha publicitária chancelada pelo governo federal que reclamava que o Brasil não podia parar. Até havia uma determinação judicial impedindo essa publicação, essa veiculação dessa campanha, se não me engano, do Rio de Janeiro, que, enfim, pelo menos retirou essa atividade publicitária que poderia incentivar de alguma forma as pessoas a retomarem a vida social da forma normal, como sugeria o presidente da República. Esse princípio da precaução de que trata o MPF lá nessa ACP, ele é um pouco complicado para ser transportado para o direito penal. Obviamente, o professor Juarez Tavares, ele observa que o princípio da precaução
tem mais apego ao direito administrativo, dificilmente pode vir a ser aplicado na esfera penal, porque a sua Constituição tem base em previsões ou percepções genéricas de riscos, sendo incompatível, portanto, com a exigência de certeza ou, no mínimo, de previsibilidade da ocorrência do resultado. A gente tem que saber que o professor Juarez Tavares ele faz essa constatação ao observar o princípio da precaução como sendo mais aplicado, mais afeta ao direito administrativo, imaginando os cenários que existem ou aos quais tinham sido aplicado o princípio da precaução. No caso nosso atual, a gente já observa que há sim uma previsibilidade concreta e mais do que previsível, inclusive, de ocorrência de resultados danosos se forem ocorridas aglomerações, né? Toda e qualquer diretiva internacional, até as nacionais, da área médica, da saúde, biológicas, elas vão te dizer que a aglomeração ela é um fator preponderante para o aumento no número de casos de Covid, que no final das contas essa bomba vai estourar lá no sistema público de saúde, né? E é lógico, o sistema penal nada tem a oferecer à saúde pública, e isso é algo que a gente tem que ter em cabeça. O professor Nilo Batista fala isso, analisando uma outra questão, mas que se aplica também agora. O direito penal, o que uma penitenciária tem a oferecer para a saúde pública? Nada. Então essa questão do princípio da precaução, ela é importante, sim, e a gente tem que acompanhar para ver como vai ser os próximos desdobramentos daquela ACP movida pelo Ministério Público Federal, né? A gente sabe muito bem que a causalidade não é algo simples e fácil de ser verificada nos crimes omissivos, em especial da omissão imprópria, né? Mas a teoria ela chega a nos dar alguns parâmetros. Vamos lá. O mais importante, sem dúvida, se for eliminada a ação mandada, elimina-se também o resultado com um grau de probabilidade nos limites da certeza? A ação mandada por lei é aquela que indica medidas de precaução no enfrentamento da pandemia. Então vamos lá. Se for eliminada a ação mandada, elimina-se também o resultado com um grau de probabilidade nos limites da certeza? Se é eliminado essas chamativas para aglomerações, para retomada da vida social no nível normal, a gente elimina também de forma concreta, a gente elimina com um grau de probabilidade nos limites da certeza a ocorrência de resultados danosos? Olha, é óbvio que a gente primeiro tem que verificar se houve resultados danosos. Existindo esses resultados danosos, a gente pode fazer essa digressão para verificar essa causalidade nesse aspecto que eu estou trazendo para vocês. Lógico, então vamos lá. Se pessoas forem contaminadas por decorrência de aglomerações ou vierem a morrer ou a ter debilidades físicas permanentes, ter alguma lesão à sua integridade física ou a morte, até... Bastando lembrar que para esse crime do artigo 268, a gente está falando de um crime de perigo, né? Então nem um resultado lesivo a gente precisa para caracterizá-lo. Então se a gente elimina essa ação precedente, que a gente já tem como ilícita, certo? Porque criou uma fonte produtora de perigo, seja o culto ou a aglomeração em manifestação política ou de retomada da vida social nos níveis normais. Retirando esse comportamento anterior e a gente conseguindo verificar que sim, que essas aglomerações ocorreram por conta dessas determinações, dessas permissões do poder público ou de sujeitos que chamaram pessoas a ir a aglomerações, a gente pode verificar sim uma omissão imprópria nessa hipótese do artigo 13, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Essa é uma hipótese de ingerência, ela é complicada, mas nada impede que seja verificada sim, né? Há uma questão também importante sobre o crime de epidemia, lá no artigo 267 do Código Penal, que diz causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Essa terminologia, germes patogênicos, já está em total desuso, vamos dizer assim, mas no que diz respeito ao crime de causar epidemia, é lógico, a gente não consegue de forma alguma
ainda mais já tendo noção de toda a experiência europeia e norte-americana dos países do norte, a gente já consegue ver que ninguém aqui no país causaria essa epidemia. Ela já é algo que vem acontecendo no cenário global há algum tempo. Mais uma questão importante. O reforço de causalidade, ou causalidade cumulativa, que é aquela em que a situação já existe, mas o agente ele a incrementa, aumenta de forma proibida o seu risco de ocorrência, ela pode nos levar sim a alguma possibilidade de imputação também pelo crime de epidemia. Essa eu confesso que é um pouco mais forçada e dogmaticamente seria mais, talvez até mais difícil, mas há sim uma possibilidade de se pensar nisso, né? E eu imagino que vocês estejam pensando, mas tá bom, como que a gente vai fazer para verificar essa causalidade das pessoas que foram contaminadas por decorrência das aglomerações, ou então nas realizações de cultos, dentro daquele intervalo de tempo em que foi determinada permissão, em que foi concedida a permissão para a ocorrência deles? Realmente é uma questão tortuosa até para nossas condições materiais, mas tem uma possibilidade sim de verificação da causalidade desse crime de epidemia, ou do artigo 268, em especial 268, que nos remete a experiências internacionais. Lá na China, a paciente número 31, 13 ou 31, salvo engano, a paciente número 31, ela foi constatada como contaminada e conseguiu ser feito sim um nexo de causalidade das pessoas que ela transmitiu. Desde um culto ao qual ela fazia parte, dentro de uma igreja que eu não vou arriscar dizer o nome dela, que é muito difícil para mim, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês, e conseguiu então se verificar esse nexo de causalidade de contaminações a partir dessa paciente 31. Vamos tê-la como 31, mas pode ser que seja 13. Se não me engano é 31 mesmo. Na Alemanha também existe um caso, uma experiência internacional que demonstra que é possível sim se verificar essa causalidade nas transmissões. Esse passo a passo de pessoas que foram contaminadas a partir da primeira. É lógico, é uma situação um tanto difícil de se verificar, mas não é impossível. A gente está atravessando um momento que a cada dia o número de mortes aumenta no nosso país. Parece que também, no mesmo passo, a preocupação de algumas pessoas acaba se tornando menor. Não sei muito bem porquê, mas essa percepção que eu acabo tendo aqui na minha região. Não sei se pelas ações deliberadas do governo federal, estadual, municipal, que acabam permitindo essas aglomerações, a retomada da vida social como forma de proteção da economia, se é que isso é possível de alguma forma. Não sei. Tenho a impressão de que a gente ainda vai atravessar um período difícil aí pela frente. Espero que a gente não precise discutir essas questões de omissão imprópria desses agentes que provocam aglomerações, mas de qualquer forma, essa é uma reflexão que eu tive sobre essa omissão imprópria, podendo ser imputada a sujeitos que promovem ou provocam esse tipo de aglomerações. É verdade também que há uma possibilidade de discussão dessa questão pandêmica, do sujeito que promove ou que incentiva essas aglomerações dentro do âmbito da estrutura da participação, da autoria, instigação, enfim. Mas eu acho que essa questão da omissão de um sujeito que cria ou incrementa uma fonte produtora de perigo, ela deve ser observada, e ela está muito concreta para a gente analisar pelas deliberações do poder público por aí, né? Espero que esse tempo passe logo. Espero que a gente possa, de fato, retomar a vida social. E espero que vocês tenham gostado. Me comprometo a, no futuro próximo, breve, gravar mais alguma aula para vocês. Sei lá, poderemos debater essa questão de autoria, discutir essa questão dentro da autoria, ou então de uma autocolocação em perigo da vítima, ou até a questão do erro de proibição, que é extremamente relevante e perfeitamente subsumível às hipóteses que a gente vem criando dentro desse cenário pandêmico. Mas eu creio que por hoje é só. Vamos parar por aqui. Eu agradeço a vocês, muito obrigado pela atenção. Espero que em breve a gente volte a tomar o contato. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo para vocês, caso queiram
caso queiram se comunicar comigo de alguma forma, eu estou totalmente à disposição e até a próxima. Muito obrigado.